Fala pessoal, o UFC acabou agora, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda nos grupos aí, que eu vou contar pra vocês tudo que eu vi no card principal do UFC 312, não sai daí. Então, fazendo um resumão do que rolou no card preliminar, abrindo a primeira luta do card preliminar oficial mesmo, foi o Alexander Topuria, irmão do Ilia Topuria, lutou muito bem, lembra bastante o Ilia Topuria lutando, deu umas quedas lindas, lutou bem, lutou muito bem, assim, meio preso ainda, né, acho que a expectativa por ser irmão do Topuria era grande, a galera ficou até meio, eu vou medindo a opinião de vocês pelos comentários nos posts que eu faço no Instagram, né. Então muita gente meio que decepcionada e tal, não sei o quê, mas calma, gente, a primeira luta do cara, vamos dar uma trégua. A segunda luta do card foi a luta da Bruna Brasil, não fez nada, não se encontrou ali, era uma luta super importante, eu acho que tava nervosa, não deu jogo com a chinesa muito rápido, muito técnica, o Caio Borralho ficando maluco lá, um cara no Instagram até comentou dizendo que só faltou o Borralho entrar lá pra lutar, mas a Bruna não apareceu nessa luta, era a última luta do contrato dela, não tenho certeza do que vai acontecer, mas provavelmente ela não fica no UFC. Subindo mais uma luta, o Tom Nolan venceu o Borchev, uma luta bem dura, né? O Tom Nolan tava bastante feliz, porque o Borchev é um kickboxer credenciado pra caramba, campeão mundial e tal. Então ele tava bem feliz, foi uma luta ok, foi uma luta legal. Aí encerrando, a última luta do card preliminar foi a luta do Gabriel Santos contra o Jack Jenkins. O Gabriel finalizou ele no terceiro round, foi uma luta muito boa. O Gabriel levou um knockdown, tentou se recuperar, mas acabou dando tudo certo, deu tudo bem. Charles no corner, Diego Lima no corner. Aí é engraçado que agora que os caras vão ganhando, vocês, nossa, como tá boa a shootbox, como eles mudaram a estratégia. Gente, para, né? A gente é notório por só elogiar quando os caras estão ganhando e cagar nos caras quando os caras perdem. Então, feliz pela vitória do Mosquitinho, tamo junto, vamos continuar torcendo sempre, beleza? Então, ó, shootbox, com estratégia, sem estratégia, do jeito que vocês quiserem, mas ele ganhou bem e a luta foi muito boa. A gente entra no card principal, a primeira luta é o Jake Matthews contra o Francisco Prato. Se vocês assistiram o vídeo que eu fiz aqui antes de começar a luta, acho que eu acertei todas tirando a Bruna Brasil, eu acertei todas as previsões, mas na Bruna Brasil eu falei que eu tava torcendo pela Bruna, achei que ela ia conseguir ganhar, mas que eu não ia botar a mão no fogo nessa luta não. A luta do Jake Matthews com o Francisco Prado foi mais ou menos a mesma coisa. Eu achava, apesar do hype do Francisco Prado, muito bom de porrada, mas eu achava que o Jake Matthews ganhava e ganhou. Aí a gente sobe a luta do Rodolfo Bellato. Será que vai ter alguma luta do Trator que a gente vai conseguir assistir sem infartar? Porque é muito difícil, né? Primeiro round do bicho, o bicho sempre leva pior. Tanto que nessa luta custou a vitória, porque ele leva uma queda no primeiro round. Eu não lembro agora se foi... Ele leva um passeio no primeiro round. Puta, knockdown, ground and pound. Foi bem feio mesmo, 10-8 justo no primeiro round. E aí ele volta e ganha o segundo round e ganha o terceiro round. E aí a luta empatou, porque o primeiro round foi tão forte pro Jimmy Crute que não teve jeito de não ser um 10-8, entendeu? Então, pô, é complicado, fiquei triste por não ter saído a vitória, mas fiquei feliz que ele não perdeu também, né? O bicho é bravo. Igual eu falei aqui, ressurge das trevas, né? Das cinzas. Então o Rodolfo, de novo, ressurgiu das cinzas. Podia ter tentado ressurgir um pouquinho antes no primeiro round ali, porque pelo menos perdia o primeiro round, mas não por 10-8. E aí conseguia sair com a vitória. Justin Tafa e Thalisson Teixeira. O Chicão tirou o Justin Tafa pra nada, assim, pra nada. A previsão do Durinho deu certo. O Tafa só tem aquele cruzadão, o Thalisson aproximou, juntou ali, não deu espaço pro cara, já foi direto, cotovelada na cara, o bicho já desabou, acabou a luta. Foi rapidinho, cara, foi muito legal mesmo. Aí a Come Event, Willy Zeng contra Tatiana Suárez. Todo mundo achando a Tatiana Suárez vinha chegar de bicho papão e ganhava e não sei o que lá. Eu falei aqui no videozinho anterior, se a Tatiana não ganhar essa luta no primeiro ou no segundo round, e ela quase pegou no primeiro round, hein? Mas se ela não ganhar essa luta no primeiro ou no segundo round, terceiro round pra frente a luta da chinesa. E foi exatamente o que aconteceu. Não que eu seja o mago do MMA, né? Mas era muito óbvio. Essa mulher quase não luta, ela não tem ritmo de luta. Vocês viram, ela cansou.
ficou uma dúvida do joelho dela, que abriu um talho desse tamanho. A questão era o que aconteceu com aquele joelho dela. Se o pessoal da transmissão americana aqui, porque eu assisto pela ESPN, falando que foi uma cirurgia que ela teve ali e a cicatriz abriu. E aí eu vi gente comentando, dizendo que ela machucou na grade. Eu fiz um post até perguntando, alguém falou que ela machucou na grade no começo do 4º round. Eu não vi, sinceramente eu não vi. A hora que eu vi já tava o talho lá, muito feio. Eu acho que foi da cirurgia, porque ela também tava andando com dificuldade, assim, parecia que tava, acho que o Daniel Cormier falou, né? O joelho dela deu uma falhada 2 vezes ali e tal. A Weili Zhang mostrou que é campeã de verdade e que tá níveis acima da Tatiana Suárez, que a gente achava que ia ganhar, mas o problema da Tatiana Suárez é esse, ela passou por tanta coisa na carreira, venceu um câncer, e aí se machuca, e aí volta e se machuca e fica mais um ano fora, tipo o Dominique Cruz, né? Só que lá ela não vai conseguir ser campeã, enquanto a Zhang estiver ali, a Zhang dominou, ela perdeu o primeiro round, e depois os outros 4 rounds foi domínio total da chinesa. Então, Weili Zhang mantém o cinturão, e aí a gente vai para a luta principal, que também deu mais ou menos o óbvio. Dricus du Plessis ajustou o que tinha que ajustar. Vocês viram que o Strickland estava completamente perdido, não conseguia entender o que estava rolando. O du Plessis variando muito os golpes, chute alto, chute baixo, entrada de queda. Puta, foi um negócio legal de ver. E o Strickland ficou sem reação. Então, o Strickland já não é um cara que ataca muito, mas que ele vem pra cima no jab ali e tal. Ficou completamente estático, sem saber o que fazer. Não achou o caminho pra lutar com o du Plessis nessa luta. E aí, no 4º round, ainda quebrou o nariz, ficou feio, que é mais ou menos essa foto que vocês estão vendo aqui. E sentiu bastante. Eu achei que a luta ia acabar ali, mas ele segurou, volta pro 5º round. E mais do mesmo. Du Plessis defende bem. Foi pro meio do octógono lá, falou assim, quem é o próximo? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tentando dar um cutucão no Poatan. E é isso. Nada de muitas surpresas nesse card. Foi um card bom, com lutas boas. Não achei um card espetacular, assim, né? Eu achei que as lutas iam ter um casamento melhor. A primeira luta do coitado do indiano lá, que perdeu com 15 segundos de luta, 19 segundos de luta. Vocês acharam que o juiz parou cedo? Eu achei que o juiz parou muito cedo. Eu não acho que o resultado ia ser diferente, mas podia ter dado uma chance pro coitado do indiano, né, cara? Pô, aí o outro que faz a estreia, a segunda estreia mais rápida da história do UFC, nocaute em 19 segundos. Comenta aí qual foi a luta que vocês mais gostaram, deixa uma nota pro evento. Se vocês não estão seguindo a MMA hoje, considera se inscrever para não perder vídeo nenhum, ativa a notificação. Apesar que o YouTube sempre boicota a gente, não notifica um monte de gente, tem gente que segue e dessegue e não vê. Então, acontece várias coisas estranhas. Se você gosta do conteúdo do canal, fica sempre atento aí, porque a chance do YouTube não tá te avisando que tem vídeo é grande. Então, ó, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Segunda-feira tem podcast, 4 horas da tarde. Aliás, amanhã cedinho, hoje, se vocês estiverem vendo, nas 11 horas da manhã, eu vou estar lá no canal Osso, com o Marcelo Zulu e o Marcelo Brigadeiro. Eles vão estar fazendo um resumo do que rolou no UFC, e aí eu vou madrugar e fazer essa live com eles. Então, se vocês quiserem, cola lá também pra falar com a gente. E não esquece, ó, segunda-feira, 4h30 da tarde, podcast ao vivo aqui no canal. O Parrumpinha tá de volta de férias, Durinho também. A gente vai resenhar sobre o que rolou nesse card aqui. Então, ó, prestigia a gente, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, é muito importante. Comenta qualquer coisa, eu leio tudo que vocês escrevem. Muito obrigado, boa noite a todos.